Vamos começar? Eu desisti da reforma administrativa. Por mais chamativo que possa parecer, esse vídeo aqui não é um bait e eu vou te explicar por que você, concurseiro, deveria fazer o mesmo, pelo menos na minha opinião. Chegou aqui agora, não sabe como as coisas funcionam? Calma, vê o vídeo até o final, não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Assiste o vídeo, vê se você entende o que eu estou querendo te falar, vê se eu sou útil para você de alguma forma. Sendo o caso, aí sim você deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que pode se beneficiar desse vídeo. Bom, eu fiz diversos vídeos sobre a reforma administrativa aqui no canal, só que foi essa notícia aqui que motivou essa minha decisão de parar de acompanhar o tema. Os deputados já dão o tema da reforma administrativa como um assunto para 2027. E para piorar ainda, na minha visão, pensando nos concurseiros, a motivação não foi nada nobre, né? O pessoal está pensando que não tem nada, não há clima para votar essa medida nas vésperas de uma eleição. Vamos lá, eu não sou ingênuo a ponto de afirmar que eu acreditei que essa reforma seria votada com objetivos nobres para melhorar o serviço público. Todo político, isso já é algo usual da política brasileira, pensa assim nos votos, principalmente nas vésperas de eleição. Atualmente a gente está vendo aí diversas medidas populistas, como zerar a conta de luz, vale zerar a passagem de ônibus, vale gás, todos os mais diferentes medidas políticas, inclusive essa aí de isenção de imposto de renda. Não estou dizendo que sou contra a isenção do imposto de renda, ainda mais nesse valor, né, na faixa até de 5 mil. Só que o timing e aí outras medidas também com esse cunho são para deixar a população mais satisfeita às vésperas da eleição. E também não é nada contra, não é uma crítica específica a esse governo específico. Como eu disse, isso é um modus operandi da política de uma maneira geral. Vê o governo passado, a mesma coisa com o preço da gasolina. Vê o governo anterior ao passado, a mesma coisa. A gente vê diversas medidas nas vésperas das eleições para poder deixar o povo mais tranquilo. Como eu disse, é o modus operandi da política brasileira. Eu não estou falando de nenhum partido específico, de nenhum governo específico. E é justamente essa ideia de não se votar uma medida potencialmente impopular, é uma medida que traz muitas controvérsias, que os deputados estão querendo deixar a votação da reforma administrativa até para 2027. Isso me fez lembrar do posicionamento que eu sempre adoto com relação a essas medidas. Eu prefiro, como um bom estoico, ou melhor, como uma pessoa que tenta seguir princípios estoicos, focar naquilo que eu controlo. E eu não controlo o que os deputados vão fazer, quando eles vão votar os projetos de lei, quando aquilo vai ser publicado, vai começar a valer efetivamente. Então, historicamente, eu sempre prefiro ignorar esses assuntos. Reforma tributária foi assim. Quando ela virou uma emenda à Constituição, quando os projetos de lei viraram lei, aí sim, para mim começou a fazer sentido estudar, procurar saber mais sobre o assunto. Enquanto a gente está ali no âmbito político, na discussão dessas propostas, eu sempre entendi que estava fora do meu controle e pensando exclusivamente no que pode cair nas provas de concurso, eu nunca me interessei, porque o projeto não vai ser cobrado antes de ser aprovado, antes de ser publicado, antes de ser sancionado, no caso em que a sanção é cabível. Então, olha só, eu decidi voltar para esse tipo de mentalidade, não, desse tipo de atitude, porque eu acho que é mais produtivo. E veja bem, aqui eu preciso que vocês me entendam. Quando eu digo para a gente ignorar a reforma administrativa e sugiro que você, concurseiro, faça o mesmo, é porque eu comecei a sentir que eu estava te preparando para uma prova que nem existe. O foco aqui do canal, eu sempre falo para vocês, eu tenho uma posição política, mas eu não trago ela aqui para o canal. Eu gosto muito de história, mas não trago isso aqui para o canal. Eu gosto muito de futebol americano, mas não trago aqui para o canal. Meu foco é te ajudar a ser aprovado, a ser aprovada. E eu comecei a sentir que nesse momento, falar demais da reforma administrativa talvez só alimente a sua ansiedade e não contribua de verdade para a sua aprovação. Então, pensando apenas naquilo que é matéria, naquilo que pode cair nas provas, naquilo que influencia os concursos públicos, eu prefiro não mais comentar a reforma a partir de agora, mas saibam que eu não estou ignorando as repercussões que ela tem. Já falei em outros vídeos que às vezes isso pode influenciar alguém até desistir dos concursos. Nossa, desse regime jurídico aí que eles querem passar, não vale a pena para mim, tudo certo. Quando ela for aprovada, é lógico que ela vai ser cobrada, ela vai mexer em temas de direito administrativo, direito financeiro, direito constitucional. Então, claro que ela vai ser cobrada, mas nesse momento, do ponto de vista do que cai nas provas, para mim não é interessante ficar acompanhando. E aí, por isso que eu pedi a atenção de vocês, para vocês entenderem, que eu não estou dizendo que eu não vou continuar estudando essa reforma. É claro, quero ter conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo à minha volta.
É claro que eu vou acompanhar, mas como parte da sociedade. Aqui, como um professor, como uma pessoa que quer ver os alunos sendo aprovadas e aprovadas o mais rápido possível, eu sinto que não é o momento de ficar destrinchando esse assunto. Quando a gente tiver algo mais concreto, talvez se a votação iniciar, se a gente tiver um texto final, aí sim começa a fazer mais sentido a gente tratar sobre a reforma aqui. E antes que vocês me critiquem e falem, vão ter um monte de absurdos ali, e aí você vai deixar isso passar, ninguém está se movimentando. Eu, João, sou peixe pequeno, eu não consigo chegar lá no Congresso e fazer qualquer tipo de influência. E mesmo que eu tivesse qualquer tipo de contato, eu sempre falei com vocês que eu não sou bom nesse tipo de atividade, não me destaco assim nessa, como é que eu posso dizer, nessa habilidade social, então eu preferi atuar da minha maneira. Eu sou filiado à Associação dos Advogados Públicos Federais, sou filiado da ANAF, que tem uma frente parlamentar, que é capacitada, que une as forças dos advogados públicos federais, como eu, que são pequenos assim para atuar sozinho, atuam diretamente e diariamente frente aos parlamentares para compreender, para fazer valer os interesses não só dos procuradores, mas também de todo o serviço público de uma maneira geral. Então, a minha atuação hoje em relação à reforma administrativa fica reservada à atuação como um associado da ANAF. Fiquem tranquilos que eu também não estou abandonando o tema. Quando eu estou falando com vocês que a gente deveria desistir dela, não dá tanta atenção, é como estudante, você como estudante, eu como professor, que isso, pelo menos por agora, não vai cair na sua prova, não vai ser cobrado no seu concurso público e, por enquanto, não traz grandes repercussões para você. Eu até ouso apostar, acreditar que, digamos que essa reforma fique para 2027 mesmo, talvez um governo novo, até esse mesmo governo seja reeleito, vai saber, mas qualquer troca de composição do próprio Congresso pode ensejar até um ar de mudança no sentido assim, beleza, vamos fazer a reforma administrativa, mas agora eu quero começar um projeto novo, não quero pegar esse projeto de outra pessoa. Então muitas coisas podem acontecer. Com grande indefinição, eu prefiro focar aqui, na minha relação com vocês como professor, vocês como estudantes, que eu acho que a gente evoluindo nas matérias, evoluindo no estudo, sabendo como estudar, como controlar a ansiedade, tendo um local para a gente poder ficar alheios a isso. Nesse momento, ainda mais essa última notícia que eu mostrei no início do vídeo, é o mais produtivo que a gente pode fazer. Inclusive, se você está precisando de uma plataforma para organizar de vez os seus estudos, conselho que não é de hoje, conselho que é de sempre, joaomarcelooliveira.com.br. Aí aqui, ó, essa é a nossa página inicial, a gente está monitorando os próximos concursos, tem prova chegando aí, prova da PGR Mato Grosso. Se você quiser se preparar para os futuros concursos da AGU que a gente espera que venha até em 2026, é aqui. Quiser fazer parte só do ecossistema da plataforma, tem essas duas opções de plano. E uma vez que você faça parte do nosso ecossistema, você vai ter acesso a controle de simulados. Claro, você pode registrar o seu progresso assim, em provas passadas, para ver como é que você está indo, se você está evoluindo, se você está estagnado, se você está evoluindo mais do que você imagina. Às vezes o pessoal está evoluindo bem, mas acha que está estagnado. Pode vir aqui para o calendário, olha só. A gente já deixei aqui simulando com os meus alunos uma pessoa que, ficou 1 hora estudando doutrina em PDF e agora vai começar a estudar o quê? Pode ser que ela comece a estudar mais 1 horinha aqui e agora é hora de fazer questões. Iniciar o rastreamento. Aí olha só, já temos cards aqui selecionados com todas as matérias que podem cair no seu concurso, até nos de procuradoria de município, que às vezes cobra aqui, informática, raciocínio lógico, matemático, e vocês podem ver que não tem nada aqui sobre a reforma administrativa, que é uma matéria que não cai especificamente. Olha só, aqui eu já estava montando um cronograma na última aula da mentoria com os alunos, mas olha só como é que é fácil. Imagina que quinta vai ser dia de estudar processo civil, e a pessoa pode até colocar aqui as atividades, tem umas consultas, essa consulta para fazer aqui, está planejando os estudos, tarefas micro por aqui, tarefas macro aqui, metas macro aqui, e isso tudo vira o seu painel de desempenho, e tá faltando fazer 3 tarefas ainda. Quando você fizer, olha só que legal, como elas ficarão marcadas no seu painel de desempenho, tudo para você ter controle dos seus estudos. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.